Você já ouviu falar que você é um ser multidimensional? Como que um ser multidimensional se cuida? Vamos falar um pouquinho de saúde com esse olhar multidimensional? Fica aqui comigo nesse vídeo e vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Olá, tudo bem com você? Gratidão pela sua volta e por você me acompanhar. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você está chegando nesse canal, nesse vídeo. Meu nome é Rafael Bardini. Atualmente estou nesse planeta como terapeuta, mas o que eu mais percebo, o terapeuta holístico, ou terapeuta quântico, como eu gosto de me denominar, é simplesmente um ser humano normal, comum, como todos, que simplesmente está olhando a vida com uma visão da vida como um todo. Então, como a gente hoje vai falar, eu quis trazer essa reflexão sobre a nossa saúde e como trazer esse processo de ser multidimensional que somos e trazer um olhar para isso. Como é que eu posso me ajudar nesse momento que a gente está passando de imunidade que baixa, a doença, né? O vírus que se instala no nosso corpo e se manifesta, e para cada pessoa ele tem um tipo de manifestação. Então senti de compartilhar um pouquinho com você a minha visão, com certeza vai ser útil para você também. Vamos começar falando do seguinte ponto, o que é doença, né? Para a visão ocidental. Para a visão ocidental, a doença é através de uma bactéria, é através de um vírus, são esses objetos, esses seres estranhos que acabam entrando dentro do nosso sistema. E se o nosso sistema imune, né, o nosso sistema imunológico, ele não está fortalecido, a gente acaba ficando doente, adoecendo. Ou a doença também, para a visão ocidental, um câncer, por exemplo, que é uma célula que adoece do seu próprio corpo, né? A gente tem muita doença do sistema autoimune, que é o nosso próprio sistema imunológico combatendo a ele mesmo. E para combater vírus e bactérias, a gente usa de bioquímica, que a gente chama de remédio. Se a gente tem um problema no fígado ou qualquer outro órgão, a gente vai em uso do remédio para combater essas doenças ou para trazer um equilíbrio para o funcionamento. Por exemplo, meu coração, se ele está tendo uma pressão muito forte no batimento, a gente toma um remédio para controlar essa pressão e por assim vai. Então nos traz uma visão materialista mesmo, né? Que a gente é essa máquina e que essa máquina cuida com coisas sólidas. Como que os orientais olham para a nossa saúde? Ou melhor, como eles identificam a doença? Os orientais, eles falam assim, ó, não existe doença, existe um ser humano doente. E esse ser humano doente, ele ficou doente por desequilíbrio energético. Essa é a visão oriental, a medicina chinesa. E aí você conhece aquele símbolo do Yin e do Yang, que é o famoso símbolo do equilíbrio, né? O lado escuro e o lado claro, o preto e o branco, a luz e a sombra. E dentro da luz você tem um pinguinho da sombra, e dentro da sombra você tem um pinguinho da luz. Um está conectado ao outro, e para que você viva a sua vida em equilíbrio, você tem que trabalhar esses dois polos, o positivo e o negativo, o yin e o yang. Você pode identificar em você se você está com yin ou você está no yang. É importante nós estarmos em equilíbrio com esses dois polos, dentro da visão oriental de saúde e doença. Então, olha só que interessante, a medicina oriental fala para nós que nós somos um corpo de energia e que esse corpo sólido é reflexo do meu interior, do meu desequilíbrio interno. O que seria o meu desequilíbrio interno? O que eu penso, o que eu sinto, as minhas ideias, as minhas crenças, porque as nossas crenças é que faz a gente prender gosto e não gosto, certo e errado. E o que os orientais falam? Nós temos que andar no caminho do meio. Nós temos que sair do certo, temos que sair também do errado. Nós temos que ir no caminho do meio. E para que a gente mantenha o equilíbrio da nossa saúde, é a gente estar no caminho do meio. Qual o movimento do meu corpo que é o caminho do meio? O meu pensamento, ele está no caminho do meio? Se a gente for trazer para essa comparação, não. Meu pensamento ele está sempre naquilo, gosto e não gosto. Eu quero e não quero. É bonito e feio, ele está sempre comparando, analisando, julgando, criticando, competindo, brigando. Então a minha mente ela não anda no caminho do meio, ela fica ou de um lado ou do outro. Ela sempre toma partido de um lado, da direita ou da esquerda. A minha mente nunca está no meio, no caminho do meio. Eu posso me guiar pelas minhas emoções? Por exemplo,
Tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha, alegria? Também não, porque tristeza eu classifico como ruim. Então, se é ruim, ela está do lado yin, ela está do lado sombra. Se eu só quero alegria, a alegria está do lado da luz, ela está do lado bom. Então, ela tem ainda um partido. Então, as minhas emoções, ela ainda também vive na dualidade, bom, ruim, certo e errado. A minha mente também vive na dualidade. Pela filosofia oriental, pela visão de saúde oriental, eu não tenho como ter como orientação de saúde, de equilíbrio energético, a minha mente nem as minhas emoções. Porque elas oscilam o tempo todo e elas estão sempre de um lado ou do outro. Mas o que é então que é o caminho do meio de tudo isso aqui? A nossa respiração. Observa a sua respiração. Observa de novo a sua respiração e observa se você consegue focar na respiração e pensar ao mesmo tempo. Mas seja honesto com você, faça isso com integridade, faça isso com verdade. Respira, coloca o foco na saída do ar e observa se quando você foca toda a sua atenção na saída do ar, você pensa em alguma coisa ou você sente alguma coisa. Observa, vamos fazer juntos. Inspira. Enche o máximo que você conseguir seu pulmão. Agora solta bem lentamente e foca no ar. Na minha experiência, o que é que aconteceu? Minha mente se acalmou. Eu fiquei em silêncio mental. Estou conseguindo perceber mais esse silêncio do espaço onde eu estou e estou conseguindo até desfrutar mais dos detalhes. Por exemplo, tem várias borboletas que eu não estava vendo, que no momento em que eu foquei na minha respiração e minha mente acalmou, saí daquela ansiedade de gravar esse vídeo para você, eu comecei a ver mais. Fiquei mais consciente do que está acontecendo aqui onde eu estou agora. Então, de todo esse movimento, a sua respiração é o caminho do meio. Porque ela desativa o lado bom, ruim, certo e errado mental e das emoções. Então, o foco na sua respiração, ela começa a trazer para você um reequilíbrio. Ela traz você para o seu ponto original. Ela te coloca no caminho do meio. Ela tira você da dualidade de bom e ruim. Então eu estou na polaridade. Eu estou na balança, eu estou aqui, ó, o tempo inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá. O que os nossos ocultistas falam? Que para a gente despertar, para a gente ter mais consciência de quem somos, acessar o nosso eu interior, você tem que ser o fiel da balança. O que é o fiel da balança? É o que não move, é o caminho do meio. E essa linguagem, gente, é uma linguagem muito antiga, é uma linguagem egípcia. Os antigos egípcios, toda a linha lá, o Oriente todo, eles já falavam disso. Essa visão ocidental é uma visão materialista que não olha para nós como um ser, um holo, um ser todo. Ele olha para nós, cuida da nossa doença como? Você teve isso por causa disso e você tem que tomar esse remédio. Só que agora a gente está num processo de ver que não tem remédio. Tem sim uma coisa ali que vai amenizar o impacto desse vírus, mas ainda não é algo que imuniza o vírus. Então, olha como os nossos antigos já falavam desse ser multidimensional que nós somos. O que significa ser multidimensional? Que nós não somos só essa dimensão. Nós não somos só a matéria. Os indianos já falavam que nós temos 7 corpos. Então, ser multidimensional é esse ser que tem várias dimensões de si mesmo. E hoje a nossa mecânica quântica já está nos mostrando um pouco isso, né? Tem muito estudo a ser feito. Mas, por exemplo, nós já conseguimos perceber e compreender que um elétron, que significa o quê? Uma matéria, ela desaparece. Imagina assim, ó. Percebeu? Desapareceu. E de repente, ela aparece plim, aqui. Ela desapareceu e apareceu ali. Mas qual foi o caminho que ela fez? Não sei, a gente não sabe. A gente fala que a hora que ela estava aqui e apareceu ali, a gente chama isso de não localidade. Ou seja, nessa dimensão material, ela não existiu, ela parou de existir, ela desapareceu, teletransportou e apareceu de novo nessa realidade, só que em outro lugar. Isso uma matéria, algo sólido fez isso. Aí a nossa ciência chama de universo não local, que não é essa universo. Então assim, nós estamos muito próximos
de cientificamente comprovar isso. Muitos cientistas já fazem experimentos, né, que infelizmente não é reconhecido, mas que já sabemos disso e os antigos já falavam. Então, para manter a saúde dentro da visão oriental, é você equilibrar o yin e o yang em você. Quais são os aspectos yin? Frio, interiorização, tristeza, melancolia, não ação, desânimo, sombra, o feminino. Se você tem muita preguiça, tem muito sono, você é uma pessoa muito pálida. Então a medicina chinesa explica o yin dessa maneira. Então, se você está muito por esse lado, você está triste, está melancólico, não consegue levantar da cama. Estado de depressão, por exemplo. Estado de depressão é um excesso de yin. Então você tem que fazer um reequilíbrio, trazer mais yang para sua vida. O que é o yang? O yang é o sol, é o dia, é a ação, é o masculino, é o calor, agitação, ansiedade. Então são características yang. São pessoas que podem estar em excesso de yang. Então síndrome do pânico, por exemplo, ou crise de ansiedade, eu vejo que é uma qualidade de excesso de yang, excesso de fogo. Para você acalmar isso, você tem que trabalhar o outro lado. Então percebe que tudo na nossa vida é assim. Tudo na nossa vida é polar. Tudo existe dentro do yang, tudo existe dentro do yin. Eu tenho yin e yang. Não é porque eu sou homem que eu não vou ter o yin, por exemplo, que é o lado feminino. Sim, eu tenho. Se você é mulher, por exemplo, você tem o lado yang dentro de você. A medicina chinesa trabalha com 5 elementos do nosso corpo: madeira, fogo, terra, água e metal. A medicina chinesa trata você dessa forma. Como é que estão esses elementos em você? Cada elemento está associado a uma emoção. É muito lindo, porque quando eu fiz o curso de massoterapia, eu sempre amei a medicina chinesa. Depois que eu estudei ela, assim, eu me identifiquei muito, porque trata o ser humano como um todo e não só em partes. Eu tô com uma doença, é por causa do vírus. Ok, é claro que é por causa do vírus também, mas o que é que aconteceu que baixou sua imunidade? Hoje, cientificamente, pelo lado ocidental, a gente já sabe que a glândula timo, que ela fica bem aqui, ó, atrás do seu osso externo, quando você sente alegria, felicidade, o peito não abre. É falado para nós que o nosso timo ele se expande. Quando a gente sente alegria, gratidão, nosso timo se expande. Quando o nosso timo se expande, o nosso sistema imunológico se fortalece. Quando a gente fica triste, melancólico, o nosso peito aperta. É dito para nós que o nosso timo se contrai. Com isso, o nosso sistema imunológico começa a ficar mais vulnerável para entrar doenças. Vamos entrar um pouco na quântica. A mecânica quântica explica o quê? O que existe nesse universo é espaço preenchido de energia com todas as informações. Tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que existirá continua vivo nesse vácuo quântico. O observador, na onde ele coloca o foco, ele manifesta aquilo na realidade dele. Por exemplo, tudo é informação. Tudo que você vê é informação que está te ativando. Se você olha, por exemplo, uma criança triste, automaticamente ativa em você uma sensação desconfortável, de dó, de pena, às vezes dá vontade de chorar junto. Se você vê uma criança sorrindo, automaticamente dentro de você, ao você ver essa informação, você começa a sorrir, a sentir gostoso, a sentir alegria. Então, aquilo que você vê interfere no seu sentir. Você muda de emoção cada coisa que ativa através da visão. Como, por exemplo, através da audição. Se você escuta uma pessoa gritando em desespero, de dor, automaticamente a sua mente associa que isso é ruim e você sente aquilo em você. Se você escuta uma criança rindo, feliz da vida, automaticamente a sua mente associa que isso é bom e você sente prazer, alegria. Tudo o que você tem lá fora está interferindo nas suas emoções. E quando você fica triste, deprimido, magoado, melancólico, o seu timo diminui, a sua imunidade abaixa. Quais são as informações que você está se estimulando? Porque às vezes quando a gente está triste, o que é que a gente faz? A gente põe música mais triste ainda, não é assim? Claro que a gente está mudando isso, a gente está ficando cada vez mais esperto. Mas o que a gente aprendeu é, se você está triste, vai lá, assiste um filme de drama, assiste um filme melancólico, põe uma música triste, chora, fica lá em depressão no quarto. O seu sistema imunológico vai diminuindo cada vez mais. Então o seu equilíbrio, você começa a pender para o yin, esquece do yang, porque também a gente nem sabe disso, mas agora você está sabendo. O que é mais inteligente? Se eu tô triste, eu vou pôr uma música animada, que é o quê? É o yang, é a animação, alegria.
Aí você se movimenta com o Yang, se estimula diferente. Isso é um ser que já está entendendo essa medicina, essa saúde quântica, essa saúde multidimensional, essa saúde holística. É uma forma de nós, que estamos ficando mais em casa, poder nos estimular diferente e manter a nossa imunidade elevada. Eu trouxe aqui assim para você uma reflexão sobre saúde quântica, sobre essa visão holística. Antigamente isso era coisa de místico, era coisa de esotérico e era como se fosse gente louca. Estamos cada vez mais vendo que isso é a realidade, que aquilo que falava para nós há muito tempo está se tornando real e necessário. A salvação é individual, nós já sabemos disso. A informação no planeta já existe há milhares de anos. Então, se você está num estado crítico de saúde, lembra, você pode reverter isso. Se estimula diferente. Por exemplo, a sua respiração. A sua respiração, quando você foca nela, ela te ajuda a trazer mais yin para a sua vida, mais calma. Então você já vai começar a se reequilibrar. Ela é uma ferramenta que você pode usar. Sabe, quando você está assim, tipo, na cama, eu não consigo sair daqui, não tô afim, eu quero ficar dormindo mais. Sua mente fica te convencendo de que, a vida não tá boa, tá todo mundo ruim, tudo muito ruim. Se você continua dando atenção para esses pensamentos, que é o lado yin seu, a sua respiração, pelo menos, ela vai te tirar desse lugar. A hora que ela desliga esses tipos de pensamento, você começa a ter mais consciência, mais poder de escolha. O que eu escolho agora? Continuar com esses pensamentos ou pender para o outro lado da alegria, porque agora é isso que eu estou precisando? Falando, teoria é muito simples. A prática faz o mestre. E se você não se pega na mão, se você não se pega no colo, se você não se quer de verdade, se você não se amar de verdade, não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. Não adianta você mandar mensagem pra mim dizendo que blá blá. Não adianta, porque eu não posso fazer por você. Eu posso fazer por mim. O máximo que eu posso fazer é te estimular a você fazer por você. Que é o que eu estou fazendo aqui. Como tem muita gente na internet fazendo isso. Estimulando você a você fazer por você. Se ame, queira. Queira mais de você, queira sair dessa situação, queira de verdade. Eu quero, mas eu não consigo. Então você ainda não quer. Porque quando você querer de verdade, você vai fazer. E a hora que você fizer, você vai ver com seus próprios olhos. Saber não é o suficiente, temos que aplicar o que sabemos. Então, um ser multidimensional, um ser quântico, para você manter uma saúde, é isso. Mas então eu nunca mais vou ficar doente? Mentira, você vive no planeta Terra, querida. Ser doente aqui, por enquanto, é normal. Daqui um tempo, daqui uns anos, milhares, não sei, isso pode mudar e a gente não ficar mais doente. É isso. Bom, vim aqui compartilhar um pouquinho com você dessa visão ocidental da saúde e da doença e dessa visão oriental da saúde e da doença. Qual você gostou mais? Deixa aqui os seus comentários, complementa, seja o cientista da vida. Seja um cientista de você, seja o seu próprio médico, cuide de você. Não deixe de se consultar quando for necessário, tá? Não radicaliza, porque não é isso que eu estou falando. Mas vamos viver em pró-saúde. A gente espera ficar doente para depois buscar uma ajuda. Não. Vamos evitar, né? Então vamos se cuidar, tomando bastante água, uma alimentação saudável, escutando boas músicas, se estimulando, fazendo meditações. Assim falei com muito amor, agradeço a Deus e a vida por estar nesse momento aqui gravando para você, onde muitos nesse momento estão em sofrimento e eu, graças a Deus e as escolhas que eu fiz na minha vida, hoje eu estou aqui. Namastê.